Estamos aqui em mais um dia da nossa série Sabedoria para Empreender. E hoje nós vamos estudar o livro de Provérbios 4. E o principal tema que eu vejo nesse livro é que nós devemos pagar o preço da sabedoria. Sim, a sabedoria tem um preço, mas nós podemos pagar por esse preço. E é isso que nós vamos ver aqui ao longo desse capítulo. E eu já quero deixar um spoiler, um alerta aqui para você. Não deixe assistir até o final, porque na última parte desse capítulo tem um direcionamento muito específico, muito prático e que nos traz grandes aprendizados para a nossa jornada de empreendedor, para a nossa vida na área dos negócios. É interessante que Salomão, no capítulo de número 4, assim como nós já vimos no capítulo de número 3, ele faz o papel aqui de um pai. É como se fosse um pai aconselhando a um filho. E nós sabemos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus, né? O Espírito Santo de Deus inspirou homens para escrever essa palavra. Um desses homens foi Salomão. Então aqui é como se fosse o conselho de Deus para nós, né? Salomão está sendo apenas esse porta-voz de Deus que nos trouxe essa revelação. Então, o texto começa, né, a partir do versículo 1 do capítulo 4, dizendo assim: Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso, não abandonem a minha instrução. Esse é o versículo de número 2. Aí é interessante que, a partir do versículo de número 3, Salomão vai se lembrar dos conselhos que o pai dele havia dado a ele ali quando ele era muito jovem, né? Salomão assumiu muito jovem o reino de Israel. E o interessante é que o pai de Salomão era nada mais, nada menos que Davi, né? O famoso rei Davi. E aí aqui ele vai lembrar dos conselhos de Davi a partir do versículo número 3. E o texto diz assim: Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Aí aqui a partir de agora Davi dizendo: Apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. E aí agora que nós, né, como esses filhos, é como se nós estivéssemos recebendo um conselho de um avô. E esse avô é nada mais, nada menos do que Davi, né? O maior rei humano, talvez, o planeta Terra já teve, o maior rei que com certeza Israel já teve, né? Um rei humano, um homem que venceu todos os inimigos da sua época durante o seu reinado e que deixou para Salomão administrar, reinar sobre Israel sobre um tempo de paz, porque ele havia vencido todos os seus inimigos. Um homem que conquistou, que construiu, que gerou riqueza. Deus não permitiu que ele construísse o templo, mas ele deixou tudo preparado para Salomão, inclusive toda a provisão, toda a riqueza, todos os bens necessários para que Salomão construísse o templo a Deus, que Davi tinha o desejo de construir, mas o próprio Deus não permitiu, porque ele havia sujado muito as suas mãos de sangue, foi a resposta que Deus deu a ele, mas ele deixou tudo pronto para que seu filho, Salomão, pudesse construir. E é interessante que Davi ele é tão honrado na nação de Israel, e é por isso que eu estou dizendo isso para que nós possamos entender o quanto o conselho dele que ele está nos dando aqui é importante. Eu nunca fui a Israel, ainda não tive essa oportunidade, mas já vi vários relatos, né, de vários homens que estiveram lá
e que os principais, o principal hospital, o melhor hotel, grande parte dos melhores lugares, das coisas históricas de Israel, levam o nome de Davi, do rei Davi. Olha a relevância histórica de Davi, né? Davi, assim como foi José, que nós refletimos ontem, é um homem, um rei que ficou marcado na história, porque ele também foi um homem que buscou, que primou pela sabedoria. E é interessante, olha o que ele nos diz, né, no versículo 5 e 6. Procure obter a sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria. E aqui mais uma vez a dinâmica de Provérbios, que tem uma instrução e o resultado, se nós seguirmos essa instrução. Aí diz, e ela o protegerá, ame-a, e ela cuidará de você. E aí o mesmo rei Davi, em seguida, ele nos aconselha, no versículo de número 7, como eu disse que para mim essa é a principal temática desse capítulo, o tema principal, a pagar o preço pela sabedoria. Diz assim, o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Aqui eu li na Bíblia na versão NVI. Eu quero ler também na versão King James para ampliar um pouco mais o nosso entendimento. Diz assim: o princípio fundamental do saber é: procure obter sabedoria. Investe todo o teu ser e tudo que possuis para adquirir entendimento. Aqui Davi está deixando muito claro para nós, né, que nós temos que nos empenhar com todo o nosso ser, ou seja, com tudo que nós temos. Ele fala, né, e com tudo que possuis. Nós temos que pagar esse preço para obter a sabedoria. E aí aqui, com tudo que eu possuo, com todo o meu ser, é pagar esse preço com o meu tempo, com o meu recurso muitas vezes, com toda a minha energia, com dedicação, com disciplina. E é importante que nós precisamos meditar nas formas como nós podemos fazer isso. E para isso nós precisamos olhar para a sabedoria em dois aspectos. Primeiro, a sabedoria vertical, ou a sabedoria que vem de Deus para nós. E depois a sabedoria horizontal, ou seja, a sabedoria para nós vivermos aqui nessa terra, nesse mundo, a sabedoria para nós conduzirmos a nossa vida empresarial, os nossos negócios, os nossos empreendimentos. E olhando primeiro para a sabedoria vertical, para eu receber a sabedoria de Deus, eu também preciso pagar esse preço. Como? Gastando tempo com Deus, investindo tempo com Deus, em oração, em leitura da revelação de Deus a nós, a sua palavra, em meditação na palavra de Deus, ouvindo a exposição das Escrituras por parte de homens de Deus, tendo comunhão com o corpo de Cristo nessa terra, que é a igreja, a forma como Deus estabelece o seu reino na terra. E depois eu também preciso pagar o preço para obter a sabedoria horizontal, ou seja, a sabedoria prática na minha vida diária, nos meus negócios. Como? Investindo tempo em estudo, leitura, buscando conhecimento, participando de cursos, né, práticos para as áreas que eu quero me desenvolver, para as minhas áreas profissionais, cursos dentro dos meus negócios, pagando mentores que já estão em um patamar diferente do meu, um degrau acima, que enxergam, que conhecem, que sabem aquilo que eu não sei, que têm a experiência que eu não tenho, praticando e aplicando de forma diligente esses conhecimentos que eu recebo para transformar o conhecimento em sabedoria, observando também a criação de Deus, como as coisas funcionam nesse mundo, pela observação e prática eu posso obter sabedoria, tendo bons conselheiros. Eu não sei se vocês sabem, né, mas
nas grandes empresas, nas médias, isso já começou a ser adotado, e também nas grandes empresas, existe a prática de se ter um conselho de administração, aonde, além do diretor, do CEO, do dono da empresa, muitas vezes se contrata conselheiros e se estabelece um conselho de administração onde as grandes decisões, as decisões estratégicas passam por esse crivo desses conselheiros que fazem uma análise se aquilo é benéfico, vai ser bom para o futuro do negócio ou não. E esses conselheiros muitas vezes são pagos por um alto valor para dar esses seus conselhos. Por isso aqui que, né, Davi, através de Salomão, está nos dando esse conselho. Aliás, Deus, através deles, está nos dando esse conselho de que nós precisamos pagar o preço pela sabedoria na nossa vida como um todo e também nos nossos negócios. Como nós precisamos de sabedoria, das duas formas, horizontal e vertical, nos nossos negócios. A sabedoria de Deus para ter discernimento, para tomar as melhores decisões, mas também a sabedoria e o conhecimento humano para saber agir da melhor maneira, para obter os melhores resultados. Então, mais uma vez, o texto, né, aqui vai continuar nos mostrando que sempre há um resultado de quando eu pago o preço pela sabedoria. Olha o que diz a partir do versículo de número 8. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá um diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. E aí Salomão, mais uma vez, agora ele falando a partir do versículo de número 10, vai trazer mais um apelo paternal de um pai para filhos, e vai apontar novamente, como nós já vimos anteriormente, dois caminhos, mais uma vez, o caminho da sabedoria, o caminho da insensatez e o resultado de cada um desses caminhos. Ele começa nos mostrando a respeito do caminho da sabedoria. Diz assim a partir do versículo de número 10: Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Não adianta só escutar, né? Tem que aceitar que a sabedoria, o que Deus, através de Salomão, está aqui nos dizendo. Eu conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução. Não a abandone, ou seja, a gente não deve abandonar esse caminho da instrução, da sabedoria, de crescer em conhecimento. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Se nós quisermos ter uma vida, né, abençoada, próspera, de paz, feliz, nós precisamos nos apegar a esse caminho. E aí ele vai apontar o outro caminho, vai nos fazer um grande alerta de não seguir pelo caminho errado, pelo caminho da insensatez, a partir do versículo de número 14. Olha o que diz: Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele. Afaste-se e não se detenha, pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém, pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. E então, nós lemos aqui até o versículo 17, Salomão, no versículo 18 e 19, ele faz um resumo desses dois caminhos e nos mostra aonde cada um deles vai nos levar. Ele começa pelo caminho da sabedoria e diz: a vereda do justo, como nós já meditamos anteriormente, aquele que foi justificado por Cristo, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer
sabem em que tropeçam. Ou seja, o caminho do justo, daquele que anda, que trilha os trilhos da sabedoria, é como aquela luz da manhã que vai irradiando, é isso que ele está dizendo aqui, até chegar ao meio-dia, ou seja, a plena claridade, aquele momento do dia que é mais claro, em que tudo é mais nítido, como se fosse a luz do meio-dia, em que tudo fica perfeitamente iluminado, perfeitamente claro. E esse é o caminho da sabedoria. Ela ilumina a nossa mente, ilumina os nossos olhos, ilumina os nossos pensamentos, ilumina o nosso caminho, para que nós não venhamos a fazer como o ímpio, o que escolhe viver como se Deus não existisse, para que nós não venhamos a tropeçar, que é o que ele está dizendo, é como se esse ímpio, esse que escolhe esse caminho de viver como se Deus não existisse, ele vive numa escuridão. E mais cedo ou mais tarde ele cai, mais cedo ou mais tarde ele tropeça. Mais cedo ou mais tarde ele percebe que ele está vivendo num caminho de trevas que está levando para a morte. E nós também precisamos escolher esse caminho da sabedoria, o caminho que nos ilumina nos nossos negócios. Mais uma vez eu digo isso. Porque aí nós vamos ver as situações tudo de uma maneira mais clara. Nós vamos ver tudo de uma maneira mais nítida, como Salomão reflete aqui, como naquele horário do sol do meio-dia. Ver tudo com clareza, as decisões que nós temos que tomar, os caminhos que nós devemos seguir, ou que nós devemos evitar nos nossos negócios, os parceiros que nós devemos ter, ou os parceiros que nós devemos deixar de ter, as pessoas que nós devemos caminhar ou deixar de caminhar na nossa jornada de empreendedor. Vai ficar tudo mais claro. O que eu preciso aprender, o que talvez eu preciso refletir, que eu preciso esquecer porque eu aprendi errado. Muitas vezes nós, empreendedores, aprendemos as coisas errado e aí em algum momento eu vou ter que apagar aquilo e aprender o certo e deixar de fazer aquilo que era errado. Quantas vezes eu tive que fazer isso? E para isso eu preciso me submeter a alguém, a um conselho, a um puxão de orelha, talvez. E depois de nos dar essa instrução, Salomão vai a partir do versículo de número 20, mais uma vez dando um conselho de um pai para um filho, nos fazer um apelo para nós mantermos um coração sábio. Olha o que diz a partir do versículo 20. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Tem outra tradução que diz que do coração procedem as fontes da vida. E o coração, né, no olhar bíblico, eu já falei sobre isso, é o centro da nossa vida interior, é o nosso ser interior, é a nossa mente, pensamentos, sentimentos, desejos, vontades. Então é por isso que ele está falando que, acima de tudo, guarde o seu coração. Cuidado! Cuidado com aquilo que você alimenta no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus desejos. Cuidado com as atitudes que você tem alimentado. Não guarde nada de mal no coração, não guarde mágoa, não guarde rancor, não guarde sentimentos tóxicos. Escolha bem, ou seja, como ele diz, tenha cuidado. Escolha bem o que você vai pôr para dentro da sua mente, do seu coração, para dentro dos seus olhos. Cuidado. Jesus, inclusive, ele fala que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E olhando
para a nossa jornada de empreendedor, para os negócios, eu preciso ter muito cuidado com o que eu alimento, né? Mais uma vez na minha mente, no meu coração. Que conteúdos eu ando consumindo? O que que eu assisto? Que pensamentos eu tenho alimentado? O que que eu tenho lido? Ou, ainda mais, que planos eu tenho alimentado no meu coração? Será que estão de acordo com a sabedoria de Deus, da palavra de Deus? Que projetos eu tenho alimentado na minha mente, no meu coração? E aí, outra coisa interessante que ele vai falar no versículo de número 24, que eu tenho que ter muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado com o que eu falo, com o que eu verbalizo. E para isso eu também tenho que cuidar do que eu alimento no meu coração, na minha mente, né? Como eu disse, Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, para eu verbalizar corretamente, eu tenho que alimentar corretamente o coração, a mente. Mas eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu falo. Olha o que diz o versículo de número 24. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Jesus também diz que o que contamina o homem não é o alimento, ou seja, não é o que ele coloca para dentro da boca, mas é o que sai da boca. Ou seja, o que nós falamos pode nos contaminar. Contaminar o nosso coração. E é importante, eu gosto de refletir também na palavra, em palavras, no que a gente diz como sementes. Né? E a Bíblia nos diz que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então, o que que eu tenho semeado na minha vida, na minha família? O que que eu tenho semeado nos meus negócios? O que que eu tenho falado a respeito da minha empresa, dos meus negócios? Será que eu não tenho só murmurado e reclamado? Muitas vezes eu fiz isso. Eu mesmo estou semeando mal para mim, uma colheita ruim. O que que eu tenho semeado a respeito dos meus clientes? O que que eu tenho dito dos meus clientes? Será que eu estou reclamando? O que que eu tenho semeado dos meus colaboradores? Será que eu tenho só reclamado deles? O que que eu tenho semeado na minha vida de negócios, na minha jornada de empreendedor? Cuidado. Palavras também são sementes. Cuidado. Por isso, cuidado com o que você fala. E aí, caminhando para o final, como eu disse, para mim essa é uma parte mais prática. Salomão nos dá um grande ensinamento aqui e vai nos alertar de algo que é muito importante no mundo dos negócios. A partir do versículo de número 25, ele vai falar de ter uma visão de futuro. E uma visão, obviamente, que esteja alinhada com os princípios de Deus, com o caminho da sabedoria que está nos sendo apresentada aqui no livro de Provérbios. Olha o que diz. Eu vou ler na versão King James, que deixa mais claro. O versículo de número 25, 26 e 27. Olha sempre para frente. Mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. E aí aqui Salomão está nos falando de 4 coisas importantes no mundo dos negócios, na nossa jornada de empreendedor. Primeira, visão. Olha o que ele disse. Olha sempre para frente, ou seja, tem uma visão de futuro bem definida, bem clara para você. Se você tiver sócio, para os seus sócios, para os seus colaboradores, para todo mundo que trabalha com você. Segundo, ele nos fala de ter objetivos. Objetivos. Ele está falando de ter objetivos e metas claras. Olha o que ele diz. Mantenha o teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Na segunda parte do versículo número 25. E olhando para o mundo dos negócios, para a nossa vida, se eu não sei aonde quero chegar, qualquer caminho serve. Ou quem não tem um objetivo
não vai chegar a lugar nenhum. Então é por isso que ele fala de ter um objetivo a ser alcançado. Depois, no versículo de número 26, ele fala: reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas. Ele está nos falando aqui de estratégias. Refletir, pensar sobre as escolhas, o caminho, aonde esse negócio vai me levar. Eu preciso refletir de forma estratégica. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou colhendo esse resultado? Por que eu não faço diferente? Por que eu devo seguir esse caminho ou não? E muitas vezes eu vejo que nós, como empreendedores, caminhamos meio que no modo automático. Muitas vezes a gente caminha assim. A semana passada eu estava refletindo isso com a minha irmã e minha sócia. Muitas vezes nós estamos no modo automático e nós precisamos parar, refletir. Será que esse é o melhor caminho? Será que nós estamos fazendo as melhores escolhas? Será que esse é o melhor produto para o nosso negócio, para o nosso cliente? Será que o nosso cliente está feliz com o que nós estamos entregando para ele? Pare, reflita. Pare também, reflita às vezes sobre a sua vida, o caminho que você tem seguido. Não ande no modo automático. E aí, uma vez que você parou, refletiu, você já tem uma visão, né, que é o primeiro coisa importante que ele está nos ensinando. Você definiu um objetivo, uma meta clara, e meta fala de tempo, né? A visão pode ser de futuro, 5 anos, mas eu preciso ter metas mais curtas, de 1 ano, do primeiro semestre, do primeiro trimestre. Nós estamos agora entrando no segundo semestre, então eu preciso ter metas claras, objetivos para fechar o segundo semestre, talvez para fechar o terceiro trimestre. Depois que eu já tenho uma visão de futuro, objetivos, metas claras, eu paro, reflito, desenho uma estratégia. E aí, quarto e último, ele diz assim no versículo 26: e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Então ele está nos ensinando aqui sobre planejamento. Se eu tenho uma visão, se eu tenho meta, objetivo, eu desenho uma estratégia e faço um planejamento com a estratégia, e eu posso fazer um planejamento estratégico para atingir as metas, objetivos de curto e médio prazo e atingir a visão de longo prazo. E aí, o convite que eu quero te deixar aqui é: faça um planejamento estratégico se você ainda não faz do seu negócio. Tenha visão, defina sua visão, defina o propósito do seu negócio, tenha objetivos e metas claras. Vou deixar uma dica aqui para quem não sabe. Um modelo de desenhar metas muito simples, muito eficaz, é o modelo de metas SMART. Você pode jogar aí no Google, no YouTube, vai ter várias explicações sobre isso. Vou deixar só a dica para você pesquisar. E aí sim, como Salomão, né, nos diz, os nossos planos serão bem-sucedidos. Não vão ser só porque eu li, só porque eu estudei, só porque eu li a Bíblia. Não, mas porque eu também pratiquei. Eu li, extraí o que ela estava me ensinando e coloquei em prática. Eu não sei você, mas eu fico maravilhado com o como a Bíblia pode nos direcionar e abençoar as nossas vidas nas mais diversas áreas. Basta nós pararmos para meditar, para ler, para ouvir como Salomão está nos chamando aqui a direção de Deus. E isso, inclusive, como nós refletimos aqui, para os nossos negócios. Então, nós chegamos ao fim desse capítulo número 4 de Provérbios, mas eu quero mais uma vez te desafiar a seguir comigo nesse caminho de transformar esse conhecimento em sabedoria. Eu quero mais uma vez te pedir para me ajudar a semear essa mensagem, curtindo esse vídeo, encaminhando para outros empreendedores, outros aspirantes a empreendedores. Eu continuo a te desafiar a ler Provérbios dia após dia, assistir esses vídeos, transformar esse conhecimento em sabedoria, anotar
aquilo que você aprendeu, marcar os versículos na sua Bíblia e também, como eu sempre tenho dito, criar uma tarefa como essa que nós vimos aqui de uma forma bem prática hoje, para aplicar no seu negócio, aplicar na sua vida. E mais uma vez, se você tiver algum tipo de dúvida, não deixa de escrever aí nos comentários perguntando, compartilha, se você puder também comigo, os aprendizados que você está tendo. E mais uma vez, a minha oração é para que Deus abençoe a sua vida e que Ele te dê uma sabedoria prática para todas as áreas, inclusive nos seus negócios.